vocês? Muito bem, saudamos a todos, bem-vindos. Estamos juntos mais um encontro. Para nós é uma alegria poder cooperar mais uma vez. E vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre a cultura do conhecimento. Estamos seguindo a nossa série e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Ageu, capítulo 4, versículo 1. Eu sei que é difícil de achar, eu vou ler aqui enquanto isso. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então esse texto fala que Deus tem um problema com a humanidade, não é? E diz que na humanidade não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Quando nós falamos sobre conhecimento, Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em todos os seus raciocínios, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui diz que existe um conhecimento de Deus. E quando a gente fala desse conhecimento de Deus, a gente tem uma impressão de que está falando do conhecimento teológico, né? Mas aqui ele está falando de como Deus se revela por meio de todas as coisas que Ele criou. E o conhecimento é uma chave de acesso a uma realidade. Então, existe a diferença entre o conhecimento e o conhecer. E diz aqui, o que se pode conhecer, o próprio Deus se manifestou. Então, não tem como você conhecer se não for por Deus. E conhecer através de Deus dá uma chave de todo conhecimento, que é acesso a toda a realidade. Então, aqui, nós vamos perceber que o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deu graças. Lembra quando ele fala com os fariseus: vocês têm a chave do conhecimento, não entra, não deixa ninguém entrar? É mais ou menos isso. Vocês têm uma chave que dá acesso a realidades, mas vocês não usam a chave. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês não dão ao povo conhecimento, acesso a realidades. Estamos juntos? Porque quando o homem tomou do conhecimento do bem e do mal, ele tomou de uma chave de um acesso a uma realidade que ele não estava pronto para administrar. Então, quando nós falamos que tendo o conhecimento de Deus, presta atenção, não é apenas o conhecimento da pessoa de Deus, mas todo o conhecimento que Deus dá. Estão entendendo? Tendo o conhecimento de Deus, ou seja, tendo todo o conhecimento que pertence a Deus, porque todo conhecimento é de Deus,
todo conhecimento é dado por Deus, porque Deus manifestou coisas. Estão entendendo? Todo conhecimento é de quem? Qualquer tipo de conhecimento. Qualquer tipo de acesso a qualquer tipo de realidade. Todo conhecimento pertence? Todo conhecimento é dado por? Todo conhecimento revela? Então, nesse momento, nós acabamos de expulsar o demônio do conhecimento. E devolvemos o conhecimento para Deus. Aleluia. Isso é incrível. Isso já é muito poderoso. Podemos ir para casa. Não é? Porque há anos eu tenho ouvido, cuidado, porque o conhecimento é do diabo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, cuidado, não vai para a faculdade, porque o conhecimento é do diabo. Não é? Se você tem conhecimento, você fica desviado. Agora, presta atenção, o texto é autoexplicativo. O problema está com acessar o conhecimento, ou o problema está em tomar o conhecimento para si como se fosse seu, não glorificar mais a Deus e não agradecer a Deus porque o conhecimento é dele. Tendo o conhecimento de Deus, ou seja, acessando o conhecimento que Deus dá, não glorificou como Deus, ou seja, não mais expressou Deus no conhecimento. E nem lhe deu graça, ou seja, nem agradeceu a Deus por ter dado conhecimento. Mas tomou o conhecimento para si. O que foi que Adão fez? Tomou o conhecimento, me dá a chave. E tomou o conhecimento como se fosse dele. Por quê? Porque quem tem o conhecimento tem poder. Quando ele toma o conhecimento, a sensação que ele tem é de ser como Deus. A minha irmã acabou de se formar em doutorado na área dela de ação social. E ela me falou que muitos dos doutorandos dentro da academia se tratam como deuses. E agora você vai procurar alguém dentro da academia, ou um doutorando numa academia. Você vai perguntar para ele, de onde vem o seu conhecimento? Ele fala, vem dos livros, e eu adquiri porque eu comprei. Ele vai dizer que é de Deus? Vai dizer que é para expressar Deus, para a glória de Deus? Vai agradecer a Deus por ter dado conhecimento? Não, porque ele acha que o conhecimento é dele, porque o conhecimento faz ele se sentir como Deus, porque quem tem o conhecimento tem poder, e quem conhece as leis governa uma nação. Você pode mandar o povo para a rua, você pode mandar o povo pintar a cara, você pode mandar o povo fazer barulho, mas quem conhece a lei, quem tem conhecimento é que governa a nação. É ou não é? Uma mulher com a Constituição debaixo do braço fez mais barulho do que uma multidão toda na rua. Porque é assim que se governa, com conhecimento, com legislação. Por isso que Satanás sabia o que estava falando. Se você tomar o conhecimento para você, você vai ser como Deus. Então, a primeira diferença que a gente tem que fazer aqui, que acessar a chave do conhecimento não necessariamente significa que alguém conhece a Deus. Mas conhecer a Deus vai te dar condições de saber lidar com o conhecimento. Estamos juntos? Por quê? Porque nós vamos perceber aqui que existem duas culturas com relação ao conhecimento. O que é a cultura? Existem três bases, três raízes, duas bases, dois fundamentos sobre a questão do conhecimento. Não estou falando do verbo conhecer, mas do conhecimento. Você vai pensar a partir de uma herança, de um legado, de uma cultura grega. Então, pensa uma sociedade grega, fundamentada dentro de uma mitologia grega, e você vai pensar uma cultura hebraica. A cultura hebraica do Antigo Testamento, fundamentada num processo criacional, do homem feito à imagem e à semelhança de Deus. Estamos juntos? Então, essa é a cultura hebraica. O homem feito à imagem e à semelhança. Aí a cultura grega falam de deuses feitos à imagem e à semelhança do homem, a mitologia grega. Então você vai perceber que a herança hebraica
o homem foi criado à semelhança de Deus. Então, o homem é igual a Deus. Na mitologia grega, os deuses são a expressão do homem. Tanto é que a psicanálise, a psicologia, para entender a personalidade humana, estuda a mitologia grega, porque fala de todas as crises, todas as facetas, né, da personalidade humana. Então, você percebe que são duas culturas totalmente diferentes. Estamos juntos? Uma é teocêntrica, tudo existe a partir de Deus. Outra é antropocêntrica, tudo existe a partir do homem. Estamos juntos? Então, quando você pensa conhecimento a partir dessa cultura grega, centrada no homem, é só a gente analisar um pouquinho nosso histórico, você vai perceber que conhecimento é adquirido. Então, nesse universo, nessa base, conhecer é igual a adquirir informação sobre. Estamos juntos? O MacGyver aqui tá. Agora eu denunciei, né, que eu tô velho. Ninguém nem sabe quem é o MacGyver aqui. Alguém sabe? Tá bom. Acho que deu. Peraí. Mas não tá aqui, não tá carregando nessa posição. Agora deu. Parou. Aí. Onde que eu estava? Que quando você vai pensar, conhecer a partir dessas raízes do pensamento da cultura grega, não preste atenção que eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Estou só apontando dois caminhos, né? Essas raízes do pensamento da cultura grega vão nos dizer que o conhecer é igual a adquirir a informação sobre. Estamos juntos? Eu conheço porque eu adquiri a informação, eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo, eu estudei. Estamos juntos? Isso é um tipo de conhecimento. A questão não é se é certo ou se é errado, a questão é se é completo, se tem vida. Então, é um tipo de relacionamento que você pode construir com o conhecimento. Adquirir informação sobre. Estamos juntos? Isso você compra, isso você adquire. Ok. Quando você vai pensar conhecimento a partir dessas raízes do pensamento hebraico, parece que o conhecer ele acaba sendo um pouco mais comprometedor do que no pensamento grego. Vamos lá, para a primeira vez que aparece nas Escrituras o verbo conhecer. Gênesis capítulo 4.
Estamos juntos? Aqui ele diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Algumas versões aparecem aqui como conheceu Adão, Eva. Alguma versão diz isso? Conheceu Adão, Eva. Vamos pensar juntos. Se para o pensamento grego conhecer é adquirir informação sobre algo, você vai perceber que para o pensamento hebraico conhecer é se tornar um com. Percebe a diferença? Para o pensamento grego, que são os deuses feitos à imagem do homem, totalmente voltado para o homem, o conhecer era adquirir a informação sobre algo. Para o pensamento hebraico, em que Deus é feito à imagem e semelhança, que o homem é feito à imagem de Deus, é teocêntrico, voltado nele. Nessa cultura, o conhecer tem a ver com se tornar um com. Está associado com o coabitar, está associado com essa relação íntima. Pergunta: qual relação de conhecimento é mais comprometedora? Vamos pensar. Uma vez eu estava num lugar em Fortaleza. Eu já falei o lugar, né? Fortaleza. E eu perguntei assim para um grupo de pessoas. Eu falei assim: alguém me fala o nome de uma pessoa famosa. Aí um garoto disse assim: Brad Pitt. Eu falei: oi? Tudo bem com você, jovem? Tem algum problema? Tá tudo tranquilo? Mas tudo bem, isso era para ter sido uma piada, né? Na hora foi engraçado. Eu olhei para ele, né? Geralmente os garotos falam Neymar, Ronaldinho, né? Ele falou Brad Pitt, eu achei estranho o gosto dele. E eu falei assim: tudo bem, você gosta muito do Brad Pitt. Vamos imaginar que você sabe tudo sobre a vida dele. Você sabe onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele casou, quantos filhos ele tem, quantos filmes ele produziu, sabe tudo. E de repente você está andando por uma calçada em Copacabana e você vê quem vindo na calçada na sua direção. Brad Pitt, você começa a suar frio. É estranho, né, falar isso. E como que você vai lidar com essa situação? Você vai dizer: Brad Pitt, meu amigo, que bom te ver aqui. Vai ser assim ou não? Mas você não sabe tudo sobre ele? Sim ou não? Sim. Mas o conhece? Porque o conhecimento não é unilateral. Estão entendendo? O conhecimento não tem a ver com o quanto você sabe sobre algo, mas também o quanto alguém sabe sobre você. Percebe? Ele é bilateral. Por isso que o antropocêntrico, centrado no eu, não se preocupa com o outro. Então ele acha que conhece pelo quanto ele sabe. Mas a questão é que ele pode um dia chegar diante do outro e descobrir que o outro não sabe quem ele é. Nunca vos conheci. Estão entendendo? Mas eu fiz isso, cantei para você, e eu falei de você, e eu li livros sobre você, e... Nunca te conheci. Porque não tem a ver com o quanto você sabe sobre mim, mas o quanto nós somos um. Porque o conhecimento só é conhecimento quando tem a participação do outro. Estão entendendo? Então a gente pode ter um desejo correto de conhecer o Deus verdadeiro,
mas aplicar essa busca a partir da plataforma errada, da base errada. Por quê? Porque ela é menos comprometedora. Estamos juntos? Olha só o que diz aqui um texto. 1 Coríntios 8, versículo 1. Porque aqui o ponto não é o quanto você conhece no sentido do quanto você sabe, mas é o quanto você conhece no sentido de também ser conhecido. 1 Coríntios 8, 1. O que diz lá? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor... Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu nada, nem como convém saber. Então, se alguém acha que sabe, nem está no caminho de saber como saber. Entende? Está tão longe que não sabe nem como saber, achando que sabe alguma coisa. Mas isso é um outro tema, né? Mas, se alguém ama a Deus, esse é... Percebe como ele faz uma distinção entre o saber e o conhecer? Quem acha que sabe, não sabe como saber. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Uau! Porque já não é mais o quanto você sabe sobre Deus, mas o quanto você ama. Porque o amar é o homem deixa o seu pai e a sua mãe, ele vai se unir a uma mulher e vão se tornar uma só. Isso se chama amor. O amor é o poder que une e faz de dois se tornarem uma coisa só, para que a partir dessa relação de dois possa se produzir vida. Estamos juntos? O amor de Deus é pactual. Deus, quando ama, ele se torna um com o seu amado. É assim que Deus ama. Eu amo, eu faço aliança, me torno um. Então, o que ele está nos falando? Que o conhecimento está totalmente associado com a lei do amor. Porque o conhecer não tem a ver com o quanto eu sei sobre algo. Porque eu posso saber sobre algo e não conhecer aquilo que eu acho que eu sei. Uau! Mas o saber só tem sentido quando está fundamentado no amor que constrói algo junto. Porque o amor não fala apenas que eu sei sobre Deus, mas fala que Deus me conhece. Por quê? Porque o conhecer é me tornar um com. Interessante que Mateus fala que José não conheceu Eva até que nascesse Jesus. Eva, foi estranho agora, né? A cabeça tá... Que José não conheceu Maria. Obrigado, pastor. Até que nascesse Jesus. Então você percebe que mesmo no Novo Testamento esse princípio ele permanece vivo. Que conhecer tem a ver com se tornar um. Agora, se tornar um com alguém, isso compromete? Sim ou não? Sim. Pensa a lógica. O homem, ele deixa o pai e a mãe e vai se unir a uma, e eles se tornarão uma só? Vamos pensar na lógica. Vamos associar o que isso tem a ver com conhecer. Então, o homem era a letra A. Esse homem se juntou com a letra B. Esse homem se tornou uma equação C. Isso quer dizer que, quando ele conheceu ao ponto de se tornar um com alguém, ele deixou de ser o que ele era antes. Esse é o problema. Tem muito menino que quer fazer coisa de homem, mas voltar a viver como menino. Estão entendendo?
Então, se você é menino e acha que pode fazer coisas de homem, então você tem que entender que quando você faz algo de homem, tipo se casar com uma mulher sexualmente, você já não pode voltar mais a viver com um menino, porque agora você já não é mais o que você era antes, porque você se uniu sexualmente com alguém. Então, a sua alma já não é mais a mesma alma que você tinha antes. Estão entendendo? E aí você, quando se une com alguém, você é diferente do que você já foi e precisa começar a assumir responsabilidade por aquilo que você tem que se tornar, marido. Estão entendendo? Você era filho, conheceu alguém, se tornou um com esse alguém, agora você já não é mais aquilo que você era antes, apenas filho, e agora você tem que assumir responsabilidade por aquilo que você tem que se tornar por causa daquele com quem você se uniu. Uau! Agora traga isso para a sua relação com Deus. Paulo vai dizer em Coríntios, olha que interessante isso daqui. Ele diz em 1 Coríntios 6,16: ou não sabeis que o homem que se une a uma mulher forma um corpo com ela, se une uma só carne com ela, porque se diz que serão os dois uma só carne. Está falando de uma relação carnal. Agora diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito, porque está falando de uma relação espiritual. Então ele está pegando um exemplo natural para falar de uma realidade espiritual. Então ele está dizendo que quando eu me uno a Ele, eu me torno um só espírito. Então, unir-se ao Senhor, conhecer a Deus é o quê? Tornar-se um só com Ele. Isso vai comprometer tudo que eu era e vai trazer sobre mim responsabilidade sobre agora o que eu tenho que me tornar por causa dessa relação. Uau! Não é lindo isso? O que diz na sua Bíblia em João 17, versículo 3? A vida eterna é esta. Alguém pode ter perguntado para você já alguma vez, o que é a vida eterna? E então você responde, a vida eterna é que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. Esse conhecer é o quê? Tornar-se um com. Então, se eu me torno um com Deus e com seu Filho, a vida eterna começa quando? E se eu me unindo a Ele, me torno um só espírito com Ele, a vida eterna começa quando? Aqui e agora. Uau! Então, a primeira construção que nós estamos fazendo é a distinção entre as raízes das duas culturas, da grega e da hebraica. A grega, ela tem a sua verdade, mas ela não tem a profundidade das raízes da cultura hebraica. Então você pode saber sobre, mas saber sobre não quer dizer que você conhece no sentido hebraico, que é muito mais comprometedor. Pensando dessa maneira, você vai perguntar, quem conhece a Deus? Como saber se eu conheço a Deus? A melhor maneira de saber se nós conhecemos a Ele é analisar quais foram as implicações do conhecimento de Deus na minha vida. O que isso trouxe de implicação na minha estrutura? O que isso trouxe de implicação na minha individualidade? Porque se eu falo que eu conheço a Deus, mas a minha vida sempre foi como sempre foi, e nunca mudou do que sempre foi, talvez o que você saiba algumas coisas sobre Deus, teologicamente, filosoficamente, mas talvez nunca tenha de fato conhecido. Porque o conhecer traz implicações estruturais. Estão entendendo? E é muito interessante, principalmente no nosso tipo perfil, né, a persona do evangélico, porque
uma coisa é você entender que eu era um bêbado, vivia drogado, e eu conheci Jesus e eu não sou mais um bêbado que vivia drogado. Então aqui, o que você deixou foi o quê? Foi todo um legado que socialmente é considerado como transgressor, práticas transgressoras. Estamos juntos? Sim ou não? Agora a minha pergunta é: quais são as implicações do conhecimento de Deus na sua justiça? Porque você já parou para pensar que tanto o transgressor como o justo, ambos são pecadores? E eu gosto muito de pensar na vida de Paulo, porque Paulo, ele não era um transgressor nesse nível de vivia bêbado, era drogado, ele era justo. E ele fala que eu considero tudo que para mim antes era orgulho e lucro, como perda, como esterco, mediante a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando eu me tornei um com Ele, conhecer a Ele foi tão impactante que trouxe implicações sobre tudo que eu era antes. E aqui ele não está deixando um passado transgressor, ele está deixando um passado de um grande mestre da lei judaica. A sua justiça é tão podre quanto qualquer outra transgressão. Uau! Estão entendendo? Então o conhecimento de Deus, ele vai trazer implicações em tudo o que éramos antes, independente se era bom ou se era mal. Porque às vezes a gente conhece a Deus e traz junto com a gente a nossa justiça. Isso faz sentido para vocês, não? O conhecimento de Deus sempre vai trazer algum tipo de implicação. Porque vai te dar uma chave para você acessar uma realidade de maneira que você não fazia antes. Olha que interessante o que Paulo está tentando ensinar para uma igreja que ele ajudou a gerar em 1 Coríntios. Segunda Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Estamos juntos? Aqui ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o que eu acho interessante nesse capítulo todo, nesse livro todo, na relação toda de Paulo com Corinto, é que você vai perceber que o fato de Corinto ser uma igreja muito carismática não significa que era uma igreja espiritualmente madura. Então você vai ver o primeiro capítulo, você vai perceber Paulo elogiando essa comunidade ao ponto de dizer que neles não faltava nenhum dom. Então era muito carismática, tinha muitos dons, ao passo de no capítulo 14 ele ter que organizar um pouquinho a questão da profecia, do orar em línguas, porque era muito carismática, muito, cheia de... Entenderam, né? Porém, no capítulo 3 ele vai dizer: não pude falar a vocês como espirituais,
Porque ao mesmo tempo que era muito quente nos dons, era muito quente na inveja, era muito quente na fofoca, era muito quente na cobiça, era muito quente na falação. E ele diz: eu não pude me comunicar com vocês como porque são carnais. Ou seja, o que é um carnal? Ele faz uma diferença entre o carnal e o ímpio. O ímpio é aquele que não crê em Deus. O carnal é aquele que ouve coisas de Deus, mas tem dificuldade em desenvolver espiritualidade por causa dos impulsos da sua alma. Estão entendendo? É aquele que tem acesso a coisas espirituais, mas não se desenvolve, não responde. O autor aos Hebreus vai falar que é aquele que é tardio em ouvir. Ele ouve, mas demora para responder o que Deus está falando com ele, por causa das obras naturais da sua personalidade humana caída, da sua carne. Então, essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas ao mesmo tempo ela tinha os seus problemas de relacionamento, era muito impulsiva, tinha ali os seus problemas de alma, seus problemas que geraram um tipo de igreja que tinha partidos. Então ela se dividiu entre aqueles que gostavam mais de Apolo, que era mais mestre, aqueles que gostavam mais de Pedro, que era mais pastoral, aqueles que gostavam... Estão entendendo? Então eles começaram a se dividir. Por quê? Porque tinham essa tendência a ser carnal e não estavam entendendo a construção de Paulo. E é muito interessante você perceber, depois lendo a carta aqui, fazendo a relação de Atos, a partir do versículo 17, 18, junto com Corinto, você percebe que a igreja de Corinto começou a gerar uma resistência com Paulo. Por quê? Porque os verdadeiros apóstolos, eles vão trabalhar com as raízes, com os fundamentos, e não com a acomodação da estrutura. Porque ele está sempre preocupado sobre que fundamento você constrói. Só que mexer com fundamento é implicar, talvez, aquilo que já foi construído. E quando vem alguém e mexe com o fundamento do que você fez, ele pode colocar em xeque toda a sua construção. A igreja de Corinto começou a pensar assim: não, ele sempre vem aqui e derruba tudo. E começou a gerar resistência com a mensagem de Paulo. E aí tinha os pregadores itinerantes que andavam com suas bolsas, parecido, né, com o que acontece hoje. E aí esses pastores tinham aquela carta de recomendação, apresentavam a carta, pregavam, ganhavam dinheiro e seguiam. E tinha também a linha judaizante, que queriam trazer de volta a questão da prática das cerimônias judaicas. Então percebe a confusão que havia em Corinto. E esse povo todo estava resistindo ao ponto de dizer: Paulo, você escreve bem, mas quando você vem, a sua palavra não é tão forte assim, a sua pessoa não é tão impactante. Então começaram a falar algumas coisas com relação a Paulo. E aqui ele está falando que as minhas armas não são carnais. O que ele está querendo dizer? Eu não levo para o lado pessoal o que vocês estão falando sobre mim, mas as minhas armas são espirituais, porque o problema de vocês não é comigo, é contra o conhecimento de Deus. Estão entendendo? Eu já vi gente usando esse texto para batalha espiritual, mas ele está falando de um problema de relacionamento com uma igreja local. Vocês construíram fortalezas, estruturas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Sobre o que essas fortalezas são edificadas? Ele fala de 2 pilares. Quais são? Sofisma e altivez. O que é um sofisma? É uma mentira que, de tanto ser falada e da forma como ela é dita, dá uma impressão de que ela é verdade. É um engano, um equívoco, uma ilusão, uma aparente verdade, uma falsa sabedoria. Estão entendendo? Então eles começaram a construir uma estrutura de pensamento em cima de falsas verdades, de uma falsa sabedoria, de um falso conhecimento, e esse falsa sabedoria, falsa verdade, falso conhecimento começou a gerar altivez. Estão entendendo? Então, como que eu sei se num lugar existe gente que conhece a Deus? Tem gente humilde? Sim, então conhece a Deus. Porque na escola de Cristo o que se aprende é mansidão e humildade. Aprendam comigo. O que ele diz? Aprendam comigo, que sou manso. Aqui nós acabamos de ler Paulo escrevendo aos Coríntios: o saber
ensoberbece, mas o amor constrói. Estão entendendo? O saber tem a ver com você mostrar o quanto você adquiriu de informação. O conhecimento tem a ver com o amor, que vai fazer com que você se envolva com processos de edificação do lugar em que você está. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus está fundamentado no amor do Deus que te conhece. Quem ama se envolve, e quem se envolve constrói. Está sempre construindo alguma coisa. Estão entendendo? Então nós vamos perceber que essa igreja, ela começou a perder o conhecimento, a verdade. E quando se perde a verdade, a primeira coisa que se afeta são os relacionamentos. Então, por exemplo, para entender melhor, sobre o que a igreja do primeiro século passou a perseverar? Qual é o grande problema de todas as experiências de avivamento que nós já vivemos? Porque o Espírito Santo vem, derrama algo, a gente já acha que isso é o fim. A igreja do primeiro século fez isso? Quando o Espírito Santo veio sobre todos eles, a continuação diz que eles continuaram perseverando no quê? Na palavra, na oração e no partir do pão. Por quê? Eles continuaram perseverando na verdade, para que não entre em engano, e a verdade sempre vai ser nutrida pelos relacionamentos, pela comunhão. Estamos juntos? Repita comigo, doutrina, partir do pão. Então a igreja do primeiro século, ela preservava o espírito a partir de se guardar na palavra e na comunhão dos irmãos. Isso é um ambiente em que há o conhecimento de Deus. Doutrina, oração, partir do pão. Você vai perceber que a mesma coisa Paulo vai dizer no capítulo 4 aos Efésios, quando ele está falando de uma igreja já num estágio mais avançado. Ele fala: crescei em Cristo, na verdade, em amor. Então é possível uma igreja que carrega o nome de Deus e levantar dentro da sua cultura estruturas contra o conhecimento de Deus? Sim, Corinto prova que sim. Porque eles carregavam uma palavra de Deus, foram gerados por um apóstolo de Deus, mas conforme foi caminhando, criou resistência à verdadeira palavra que traz implicações na sua prática de vida. E é melhor ouvir alguém que fala o que eu quero ouvir do que ouvir alguém que vai dizer algo que mexe com as implicações da minha vida. Estão entendendo? Então eles falaram: é melhor ouvir os apóstolos itinerantes, porque ele vem, ele fala o que a gente quer ouvir e vai embora. Paulo, quando vem, sempre mexe com tudo. Estão entendendo? E olha só o que Paulo vai escrever. Ele vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo 2,14, ele fala que a mulher foi iludida e enganada, caindo em transgressão. Ele fala da ilusão. Aos Coríntios ele vai dizer: temo que mais uma vez aconteça como foi com Eva, que foi enganada na sua mente, na sua estrutura de pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque conhecer a Deus vai trazer implicações na sua estrutura. Eu fui ordenado ao ministério pastoral, ao Ministério da Palavra, com 22 anos. Então, com 22 anos, já estava estável financeiramente, já tinha uma boa casa, um bom carro, uma esposa linda, uma igreja maravilhosa, de frente para um shopping incrível, num bairro maravilhoso de Curitiba. Então, tudo que alguém queria ter, ministerialmente falando, eu tinha com 22 anos. Então, algum miserável me chamou para ir numa escola de missões. Graças a Deus, Deus apagou da minha memória quem foi essa pessoa, né? E me levou para uma base missionária, e ali eu fui participar de um encontro, de uma escola de missões, né? E aí, quando eu cheguei naquela escola, isso era 2000, 2001, e eu comecei assim impactado, porque eu comecei a ouvir gente que estava vivendo algo no Brasil muito forte, de vários lugares do Brasil, né? E de repente
E eu fiquei em crise. Porque tudo aquilo que eu estava vivendo era muito bom. Mas tudo que Deus estava me falando era muito maior. E aí? E naquele momento eu comecei a falar: Deus, eu quero te conhecer. E quando eu comecei a conhecer a Ele, eu lembro que era como se fosse hoje, eu estava sentado no chão. E eu falei assim: Deus, eu preciso te conhecer. Tinha um monte de gente sentindo um monte de coisa e pulando na parede, chorando. Eu sentei, pus a mão na consciência, falei assim: Deus, eu preciso preservar a minha razão. E a questão é, eu preciso te conhecer e preciso que você me fale o quanto que isso vai custar. Porque eu não quero apenas ter uma emoção, eu quero construir alguma coisa em cima de um verdadeiro conhecimento. E eu lembro que, a partir daquela noite, eu comecei o que eu chamo de o meu seminário do Espírito. Porque foram 3 anos em que ele me acordou todas as madrugadas e que eu comecei a escrever. É como se ele estivesse me colocando de novo numa escola, entende? Não foi uma conferência, não foi um sentimento, não foi uma emoção, foi uma escola. Ele falou: eu vou colocar você numa escola. E eu tinha plena consciência de que eu não tinha condições de pregar para a igreja que eu pastoreava naquela época, dentro de um colegiado. Eu não tinha condições de falar porque tinha a ver comigo, algo que estava sendo reescrito, ressignificado dentro de mim. Tinha a ver com o meu processo. Aí eu comecei a ver: meu Deus, conhecer a Deus está mexendo com toda a minha vida. E eu lembro que, chegando no final de 3 anos, isso já era 2003, eu encontrei com um amigo meu, pastor, fomos tomar um café. E ele falou assim para mim: amigo, eu estou em crise. Eu falei assim: é mesmo? Me fala mais sobre isso. E ele falou: eu tive um sonho. E nesse sonho eu tinha uma casa. E essa casa era feia, mal acabada, janela caindo, sem porta, telhado torto. E eu ouvi uma voz que dizia assim: esse é o seu ministério. E essa mesma voz diz assim: eu tenho a planta. Planta do quê? Do projeto original. E quando ele falou isso, eu disse: obrigado, amigo, você me ajudou muito. Porque eu comecei a perceber que o conhecer a Deus traz implicações em tudo aquilo que nós achávamos que já sabíamos. Eu achava que já sabia tudo. Eu achava que já tinha chegado no topo. Eu achava que já tinha tudo que eu precisava. E de repente ele abriu os meus olhos e falou assim: ei, olha o que eu estou fazendo no mundo. Estou entendendo? E depois de 3 anos, em 2004, alguém me liga e fala: tem um espaço, uma igreja na cidade de Curitiba que está querendo montar uma escola, e a gente orou e Deus mostrou você, então é para você ir lá e começar a escola. E eu falei assim: não, mas como assim começar uma escola? E eu fui orar e o Pai ministrou no meu coração: pega agora tudo o que você escreveu nesses últimos 3 anos e agora ensina. E é o que eu tenho feito nos últimos 15. Então o que eu estou falando com vocês aqui hoje é algo que eu ouvi nesses 3 anos. Que o conhecer a Deus traz implicações à nossa estrutura. Estão entendendo? Muda a nossa maneira de ver, muda a nossa maneira de pensar. E que o conhecer a Deus não tem a ver com o quanto você sabe, mas tem a ver se você é conhecido por alguém. Se você é conhecido por Ele, porque tem o outro lado. Tem o se tornar um com. Estão entendendo? Por isso que a igreja perseverava na doutrina e partir do pão, porque não é apenas saber a doutrina, é a prática do que eu sei com aquele com o qual eu sou um. Por isso que ele vai dizer: cuidado, Corinto, porque vocês estão construindo fortalezas contra o conhecimento de Deus. Como? Vocês estão vivendo princípios que estão exaltando o indivíduo. São sofismas e altivez. A altivez faz: eu sei, eu não preciso de você. Eu vou congregar na minha casa. Eu tenho uma igreja na minha casa. Eu não preciso de ninguém, não preciso do irmão, não preciso do pastor, não preciso do próximo. Estão entendendo? Ou seja, é um engano que gerou uma
altivez, fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E isso está crescendo muito. Donos da verdade que não precisam de ninguém. Você vai perceber que esse saber, ele é soberbo. Ele não está envolvido com o amor que está construindo junto com alguém. Esse não é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele sempre vai ser marcado pelo se tornar um com alguém, com algo. O conhecimento de Deus sempre está fundamentado no seu amor. Então, se eu conheço a Deus, eu sempre vou viver esse conhecimento junto com alguém. Uau! Olha que lindo que está na sua Bíblia, em Efésios. Capítulo 3. Versículo 17. Tem alguém aí? Amém. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Cristo seja estabelecido dentro de você pela fé em amor, a fim de poderdes compreender, repita comigo, com todos os santos. Aqui está falando que quando Cristo está dentro de você, pela fé, em amor, você vai entender tudo sozinho? Não. Aqui fala que quando Cristo está em nós, pela fé, em amor, nós compreendemos com todos os santos. Percebe que a partir de agora, a palavra que mais vai aparecer aqui é a palavra todo. Com todos os santos, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Uau! Quando nós crescemos na fé, no conhecimento de Cristo, nos unimos com todos os santos que conseguem compreender tudo e descobrimos uma plenitude de Deus que se manifesta no todo, e um poder que nos faz nos mover fazendo coisas infinitamente maiores do que tudo que um dia pensamos que poderíamos fazer. Uau! E vamos começar a expressar uma glória através da igreja por todas as gerações. Percebe? Já não é mais eu sei, mas é por conhecer a Deus, eu me uno a vocês e nós conseguimos expressar Ele. O verdadeiro conhecimento de Deus é relacional. E não tem a ver só com eu me relacionar com Deus. Porque tem a ver com essa relação se expressar em todos os meus relacionamentos. Estamos juntos? Por isso que a igreja do primeiro século perseverava na doutrina, oração partindo do pão. Então tinha uma espiritualidade que zelava pelo ensino, mas vivia esse ensino na mesa. Então, como nós estamos falando de cultura do reino, nós vamos ter que pensar como nós interpretamos os símbolos. A cultura tem muito a ver com a interpretação dos símbolos. E a mesa é um símbolo importante. Porque dentro da cultura secularizada, a mesa perdeu o seu significado. E para nós, como cristãos, a mesa tem um significado. Por quê? Porque mesa significa lugar de aliança. Quem eu sento na minha mesa é com quem eu tenho uma aliança. Abraão almoçou com o Senhor. Tinha uma mesa, presta atenção, todas as vezes que havia um banquete memorial, uma mesa, isso tinha uma carga de significado. Isso é cultura, é entender que não usamos a mesa apenas para estudar as escrituras, para saber, mas na mesa nós mostramos com o próximo que temos uma aliança com Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele é totalmente relacional e vai trazer implicações em todas as nossas esferas de relacionamento. Isso faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? Então, hoje nós vemos
Muita gente atrás de revelação. É ou não é? Mas revelação sem pacto não funciona. Porque nenhuma revelação é completa em si mesma. Então, quando temos uma revelação, eu preciso me unir com os santos, para que junto com os santos possamos compreender o que nós chamamos de visão 4D. Largura, altura, comprimento e profundidade. Já não vejo sozinho. Se você vê sozinho, você vê tela plana. Tela plana já é passada, agora é 4D. Quando nós olhamos juntos, nós percebemos algo com muito mais dinâmica e profundidade do que apenas ver sozinho. Quem vê sozinho vê partes, quem vê partes nunca vê tudo. Estão entendendo? Então, a igreja do primeiro século preservava a palavra e a comunhão. A igreja de Éfeso tinha que crescer na verdade, em amor. Qual foi o problema dela depois lá em Apocalipse? Ela só lutou pela verdade e esqueceu de preservar o amor. Tenho, porém, contra ti que ela ficou uma igreja chata. Por quê? Porque ele fala, vejo que você tem se esforçado para descobrir quem são os falsos apóstolos. Ela se tornou uma igreja apologeta, que vivia a defesa da fé, porém lutou por uma fé sem guardar o amor. E para Deus diz, tenho porém contra ti que você abandonou o amor. Você lutou pela verdade, mas esqueceu o amor. Se você não voltar ao amor, você se apaga. Você perde a fé, porque a fé só funciona quando existe amor. Não é lindo isso? Você vai perceber em Atos capítulo 15, tem o Concílio de Jerusalém. Para mim é um dos momentos mais importantes da história da igreja, porque ali poderia ter acontecido a primeira cisão, a primeira divisão. Porque se você for ver Atos 15, aconteceu por causa de um problema que surgiu em Gálatas 2. Então você percebe que em Gálatas 2, Paulo e Pedro tiveram um atrito. E o negócio foi tão complicado que Paulo chega a chamar os irmãos de Jerusalém, que era Pedro, Tiago, que eram homens relevantes. Ele chegou a chamar os irmãos de Jerusalém de falsos irmãos. Olha só o nível da treta, né? Então, Paulo teve um problema sério com Pedro, porque Pedro estava com eles junto com os irmãos, comendo com os gentios, e chegou os irmãos de Jerusalém e ele saiu da mesa. E aí Paulo ficou indignado com isso, e essa situação gerou uma reunião de emergência chamada Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Quando você chega em Concílio de Jerusalém, em Atos 15, você vai perceber que houve ali um grande debate. Pedro falou, depois Paulo falou, e debate é briga, né? Então eles estavam defendendo as suas opiniões. Estamos juntos? Sim ou não? Sim. Estavam defendendo as suas opiniões. Ter opinião é importante. O problema é quando você defende só a opinião para preservar a sua vontade e não está pensando no propósito e no todo. Isso é soberba. É quando você luta pelo saber, mas para provar que você tinha razão. Quando você trabalha em pluralidade, muitas vezes você tem que dar um passo atrás sozinho para dar você dá 2 passos atrás sozinho para poder dar um com todo mundo. Estão entendendo? Isso é pensar coletivamente. E aí, de repente, você vai perceber que nessa situação toda, Tiago se levanta. Tiago se levanta como um profeta e fala assim, confere com isto o que está escrito no profeta Amós. E ele fala da restauração do tabernáculo caído de Davi. Olha que interessante. Num momento de muito conflito de opinião pessoal, Paulo se levanta com a palavra. Para harmonizar, a palavra ali, confere com isto, é a palavra sinfonos, que é a palavra para sinfonia. Então eu preciso harmonizar, porque está cada um tocando uma coisa diferente, precisamos tocar a mesma música. Então ele trouxe uma palavra que harmonizou. E logo depois eles escrevem uma carta dizendo, pareceu bem ao Espírito a nós, que agora façamos assim. Uau! Percebe? Houve uma revelação, uma palavra que promoveu
união, que promoveu pacto, que promoveu o continuar andando juntos. Então não é apenas uma busca por um saber, por uma palavra, que vai respaldar o que eu quero fazer. A questão é se o que nós estamos ouvindo, crendo e falando está em harmonia com o que Deus está fazendo e nos mantendo juntos com o que Ele está movendo junto com todos os outros irmãos, com toda a igreja de toda a face da terra. Então, conhecer a Deus, Ele vai trazer implicações na minha vida pessoal e na minha vida comunitária. Se alguém fala, eu não preciso andar com ninguém porque conheço a Deus, não conhece. Porque o conhecer a Deus vai gerar aliança, vai gerar partir do pão, vai gerar andar em amor, vai gerar parecer o bem a nós e ao Espírito que vamos andar juntos. Porque não tem como você ser um com cabeça se você e não está no seu corpo. É ou não é? Então é só um exemplo, né, que eu estou tentando trazer aqui para os irmãos, de como esse conhecer a Deus, que está fundamentado no ser um com, que está fundamentado no amor, que está fundamentado numa aliança. E isso tudo vai gerar em nós uma implicação nas nossas estruturas pessoais. Estamos juntos? Isso faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? E para encerrar, eu queria usar um exemplo que está em Lucas. Lucas 24. Aqui em Lucas 24 é um exemplo muito interessante, porque nós vamos ver o cumprimento de muitas profecias. É o terceiro dia, é o dia da ressurreição. E aqui nesse terceiro dia, que era o dia da ressurreição, é um dia muito agitado para a vida dos discípulos. E eu quero que você pense que como Cristo colocou em prática as armas espirituais que se levantam contra o conhecimento de Deus, que Paulo fala aos irmãos em Corinto. Então, quais são os pilares das estruturas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus e que impede que a sua mente seja levada à mente de Cristo? Repita comigo: sofisma, engano e altivez. Como que eu sei que o engano existe? Quando você identifica a gente altiva. Estão entendendo? Gente altiva, gente soberba, gente que é individualista e que anda sozinha é quem já foi enganado. Então, por isso que ele diz: cuidado para que nos últimos dias ninguém vos... E o amor de quase todos vai? Por que se esfria? Porque anda só. Estão entendendo? Só se esfria quem anda só. Só sente medo quem anda sozinho. Então você vai perceber que Cristo está num momento muito importante, ressurreição, o jogo virou, porém os seus discípulos estão todos confusos. E aí você vai perceber que aqui existem as mulheres que vão levar perfume para derramar no seu corpo lá no túmulo. E quando chegam no túmulo, o túmulo está vazio. Então você vai perceber, gente que diz assim: não, agora é a hora de ungir, agora é a hora de honrar Jesus, agora tem uma devoção verdadeira, mas quando chega para exercer essa devoção, esse lugar está vazio, ele não está mais lá. Mas aí na outra versão de outro evangelho, ele aparece para elas e vai trazendo elas de volta. Aí tem o outro caso dos 2 discípulos que estão indo para Emaús, no mesmo capítulo. Aí é um outro tipo de gente.
É aquele tipo de gente que fala assim, não, nós achávamos que ele ia tirar o Império Romano, nós achávamos que ele ia reinar agora, nós achávamos que ele ia fazer isso, aquilo outro, não aconteceu como a gente esperava, eu não acredito mais, eu vou tocar a minha vida, eu vou tocar meus negócios, eu vou tocar a minha família, eu vou cuidar das minhas coisas, então eu vou para Emaús. Emaús era uma grande planície, enquanto Jerusalém era um lugar cercado por montanhas. Percebe a diferença? Eu vou largar o lugar de viver a partir de uma fé para ir para um lugar em que eu vou ser guiado pela minha própria vista. Então, Cristo também vai nesse caminho e traz esses caras de volta. Interessante que quando ele está andando 12 quilômetros com esses dois discípulos, ele vai tratar sobre essas duas colunas das fortalezas. Olha só o que diz ali em Lucas 24. No versículo 21 diz, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Isso se chama frustração. O que é frustração? Nós esperávamos que ele fosse fazer de um jeito, não aconteceu como a gente esperava, agora a gente não acredita mais. Estamos juntos? Isso aqui é engano. Eles foram enganados por Cristo ou eles se enganaram com relação a Cristo? Percebe a diferença? Muitas vezes você fala que alguém te enganou, mas na verdade você se enganou com relação àquilo que foi falado para você. Porque foi falado uma verdade, mas você criou uma ideia sobre essa verdade. Mas não é, a verdade não é a ideia que você criou. Então Cristo simplesmente cumpriu tudo aquilo que ele falou que ia fazer. O problema é quando a gente cria a expectativa que ele vai fazer como a gente queria que fosse feito. Repita comigo, o fato das coisas não acontecerem como eu esperava, não significa que não estão acontecendo. Estava tudo acontecendo, porém, não como eles esperavam, mas estava acontecendo. Só que a frustração cega, por isso que Cristo estava do lado deles, eles não conseguiam ver. Estão entendendo? Isso é sofisma. É quando você é impedido de ver por causa da dor, da frustração, da incredulidade. Então gerou uma fortaleza que não te deixa conhecer. Estão entendendo? E ele precisa agora de uma arma espiritual para desconstruir essa fortaleza contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque eu estou do lado deles, eu estou fazendo algo que mudou a história, eu estou cumprindo tudo que os profetas falaram, mas eles não conseguem ver. O que eu tenho que fazer? Eu preciso usar uma arma espiritual. E aí ele puxa uma arma espiritual. Qual é essa arma espiritual? Versículo 17. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uau! Puxou a sua arma espiritual. E começou a dar uma aula de 12 quilômetros. Sobre tudo que estava escrito em Moisés, tudo que estava escrito nos profetas, tudo que falava a respeito dele. Estamos juntos? Nós estamos fazendo esse exercício lá em Curitiba. Nós estamos começando a ler Gênesis agora, as porções por causa do Ano Novo Judaico. E o objetivo é, vamos encontrar tudo o que desde Moisés fala a respeito do Messias. Para entender a revelação messiânica, porque isso aqui era importante. Se ele ensinou isso aqui para aqueles homens, é porque isso é uma chave. Então, para desconstruir a fortaleza criada na mente deles contra o conhecimento de Deus, por causa do engano, da frustração, de terem se enganado, ele usou que arma espiritual? A palavra, o conhecimento revelado. Por que revelado? Porque ele pegou, está vendo aqui o que está escrito em Moisés? Falava a respeito do Messias. Falava da cruz. Está vendo aqui o que diz os profetas? Ele começou a desvendar o que estava escrito nas Escrituras. Mas a obra estava completa? Eles já começaram a ver nessa hora? Não. Vamos continuar lendo. Quando foi que os olhos se abriram e as fortalezas foram destruídas? Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então abriram-se os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu diante da presença deles. Olha que lindo isso aqui. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Uau! Conforme ele ia falando a palavra começou a queimar dentro deles de novo. E começou a acender uma luz, Quando ele partiu o pão, que fala da mesa, que fala da comunhão, que fala: eu tenho uma comunhão com vocês, eu tenho uma relação com vocês, porque já não é mais o saber. Estão entendendo? Já é a mesa, é o partir do pão, é o pacto. Quando ele partiu o pão e abençoou, porque o conhecimento de Deus só tem vida quando tem mesa, quando tem aliança, quando tem pacto, quando tem relacionamento. E é interessante que quando os olhos se abriram, Cristo sumiu. Por quê? Porque para quem tem olhos abertos, ele não precisa ficar ali fisicamente, porque eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Porque a palavra já estava viva de novo dentro deles. Perceba que Cristo não falou aqui para eles que eles tinham que voltar para Jerusalém. Mas pelo fato dos olhos estarem abertos e agora terem entendimento, eles já sabiam para onde que eles tinham que ir. Uau! Porque tinham já o conhecimento dele de novo. E voltaram para Jerusalém. E quando chegou lá, Pedro estava lá, as mulheres estavam lá. E quando começaram a falar de tudo o que estava acontecendo, de repente quem entra? Ele entra e diz: ufa! Que trabalho que deu para juntar todos vocês de novo, hein? E disse: Shalom. E começou a falar sobre as coisas do reino. A minha palavra é para que a gente possa ter essa experiência com Deus nesses dias. Eu tenho compartilhado isso com vários lugares, com vários grupos, com vários irmãos. Nós estamos muito agitados por causa das nossas opiniões pessoais. Cada um acha que é a hora de fazer uma coisa, mas a gente precisa voltar, deixar que a palavra queime dentro de nós de novo, que a palavra venha restaurar a mesa no nosso meio, e nesse ambiente de shalom, de calma. Estão entendendo? Porque as mulheres achavam que sabiam o que estavam fazendo, mas o túmulo estava vazio. Estão entendendo? Os homens achavam que sabiam o que estavam fazendo, mas estavam indo para a direção errada. Então Cristo teve que desconstruir todas essas ideias. Tipo, esquece o túmulo, porque aquela mulher que vocês não entenderam há algum tempo atrás, ela já me ungiu. Então está vazio, essa devoção é vazia. Esse planejamento de vida é vazio. Volta, esquece isso. Estão entendendo? Trouxe implicações nas ideias, nas opiniões, nos projetos pessoais. Uniu todos dentro de um lugar. Falou: calma, shalom, paz, take it easy. Ei, está tudo bem, me ouçam. Então que o Pai nos ajude a reencontrar esse lugar de paz. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos um momento de tensão muito grande e as pessoas estão tratando a verdade como se fosse uma ideia a ser defendida e não mais uma pessoa a ser encarnada, não é? Então, nessa guerra pela verdade, a verdade não está sendo em ninguém. Enquanto estivermos lutando pela verdade, a verdade ainda não é. Porque a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem a ver com uma ideia que eu defendo, mas uma pessoa a quem eu me torno igual. Uma pessoa a qual eu partilho da sua vida. E isso é conhecer, se tornar um com, que compromete tudo o que eu era e traz responsabilidade sobre tudo que eu tenho que me tornar. Estamos juntos? E isso vai trazer também uma nova perspectiva sobre como vamos desenvolver discipulado. Por quê? João capítulo 8. Prometo que agora esse é o último.
João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus, e conhecereis a verdade vos... Olha que interessante, ele está falando sobre o ser discípulo associado com conhecer a verdade. O que é conhecer? Se tornar. Então, quem conhece a verdade é discípulo. Então, nós vamos perceber que essas duas culturas também se aplicam a como nós fazemos discipulado. Por quê? Se você for pensar discipulado a partir da cultura, das raízes gregas, você vai pensar o discipulado a partir do matetes. Matetes é aprendiz, e você vai construir uma relação de professor e... Conhecer no grego é adquirir informação sobre. Discipulado no grego é transmitir uma informação sobre. Aí, se você vai para as raízes hebraicas, em que conhecer é se tornar um com, das 13 vezes que aparece a palavra discípulo no hebraico, 10 vezes a palavra discípulo é a palavra ben, que é a palavra filho. Por quê? Porque se conhecer é me tornar um com, fazer discípulo é gerar alguém a partir de. Qual relação é mais comprometedora? Professor e aluno ou pai e filho? Estão entendendo como eu mudo o meu conceito de conhecer, automaticamente eu vou mudar o meu conceito de discipular. Por quê? Porque eu não vou apenas transmitir uma informação sobre algo, eu vou viver um processo em que alguém vai ser formado na vida do outro. É como se fosse dores de parto. Paulo vai dizer isso aos irmãos em Gálatas. Na carta aos Gálatas ele fala: será que eu vou ter que sofrer dores de parto de novo até que Cristo seja formado em vocês? Ele vai dizer aos coríntios, que vive essa crise que a gente estudou aqui, ele diz: vocês podem ter 1 milhão de mestres em Cristo, porém tendes poucos pais. Eu vos gerei pelo Evangelho. Presta atenção, ele não está falando que é errado ter mestre, mas ele está falando que quem vai gerar Cristo nas pessoas é ser pai e não ser mestre. O que ele está querendo dizer? Não apenas ensine, mas se envolva com os processos em que Cristo é formado na vida do outro. Uau! Isso é discipulado. E o porquê que ele associa isso com dores de parto? Porque o processo de Cristo ser formado na vida do outro vai gerar sofrimento em você. Por isso que quem é envolvido com o discipulado tem que ter estrutura para ser um homem ou uma mulher de dores. Não é? Por quê? Porque você vai abrir mão do seu corpo, da sua vaidade, do seu tempo, do seu planejamento. Por quê? Porque gerar e dar luz a filhos gera comprometimento por toda a vida. Quando nasceu o seu filho, nasceu preocupação. É ou não é? Quando tem 1 ano, você fica o quê? Preocupado. Quando tem 12 anos, você fica... Fez 18. 30. Para sempre. Estão entendendo? Quando Cristo em Mateus está falando: ei, não chame de pais homens, porque existe só um pai que está no céu, preste atenção ali, porque ali ele está falando de homens que querem o título e a posição sem terem cumprido a função. Homens que estavam reivindicando a paternidade. Isso é muito perigoso, está acontecendo muito no Brasil. Gente que está percebendo a orfandade geracional e está reivindicando uma paternidade sem ter se envolvido com o processo de vida de ninguém. Quem é pai não precisa dizer que é pai. Estão entendendo? Quem tem paternidade não precisa ficar dizendo para todo mundo que tem a paternidade. Eu não preciso ficar dizendo para minha filha o dia todo que eu sou pai dela. É ou não é? Por quê? Porque é natural, é a nossa vida, é o que a gente é. Então eu não fico pedindo para ninguém me chamar de pai. Mas você sabe identificar um quando vê. Estão percebendo? Então, trazer essa perspectiva sobre o conhecimento vai mudar toda a nossa dinâmica
de trabalho, nossa dinâmica de discipulado, e você vai perceber que nós somos férteis, temos semente, temos uma palavra que é vida espiritual. Vamos multiplicar isso através do quê? Discipulado. Deus falou para Adão, multiplique-se. Deus falou para a igreja, indo, faça discípulos. Como? Multiplique-se. Pregue a toda criatura, multiplique-se em todos os homens, imergindo eles numa outra realidade, rompendo com uma cultura, entrando numa nova, ensinando eles a guardar tudo o que eu disse, ensinando eles como viver nisso, e eu estarei com vocês até o último dia, até a consumação dos séculos. Quantos querem a presença dele? Amém. Então temos que estar no que ele falou que nós devemos fazer, não é? Onde ele está? Ele está naquilo que ele disse. Nós queremos que a presença dele venha, mas a presença dele vai estar com quem estiver se movendo naquilo que ele falou. Se nós estamos nos desenvolvendo um verdadeiro conhecimento a partir da relação com Deus e com o corpo, e dentro dessa dinâmica temos o Espírito multiplicador, estamos fazendo discípulos e nos envolvendo com o processo de Cristo sendo formado na vida de pessoas, Cristo está presente nisso. Nós sempre teremos a presença dele. Estamos juntos? O problema é que nós queremos a presença dele, mas não queremos nos envolver com aquilo que ele está envolvido. E que o Pai possa nos ajudar nisso tudo. Entender que o mundo está mudando. Durante os últimos anos nós ouvimos muito falar sobre a era do conhecimento. Quem ouviu falar sobre isso? Então perceba que a chave mudou. E a partir desse ano tem se falado sobre a era da criatividade. Criar é conceber. Criar é estar grávido de uma ideia. Está entendendo? A partir de agora, o que vai se falar no mundo todo já não é mais o quanto você sabe. Porque eles descobriram que tem muita gente que sabe muito, mas não consegue criar nada com aquilo que sabe. Então, o que vai se falar nos próximos anos é a era da criatividade. Porque é tão importante quanto você sabe, é o quanto você consegue conceber, criar e produzir com aquilo que você sabe. Então, o que é isso? É se multiplique, faça discípulos, que Cristo possa ser formado na vida de muitas pessoas a partir da sua vida, a partir da sua família. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos por essa manhã aqui juntos. Obrigado pelo que o Senhor tem construído na vida de cada um de nós, Pai. E Davi, Senhor, ele fala algo em Crônicas, que os seus olhos passam por toda a terra, procurando a quem possa mostrar-se forte, aqueles cujo coração é totalmente seu. E nós estamos aqui nessa manhã dizendo, Deus, nós queremos te conhecer. Quando o profeta fala que o povo perece por falta de conhecimento, está falando ali, na verdade, de homens que rejeitaram conhecer a Deus. Porque o Senhor nunca se negou a se mostrar. Desde Adão, você tem procurado pelo homem. Você tem procurado se mostrar de várias maneiras, Pai. E nós queremos dizer nessa manhã que nós queremos te conhecer. Que não haja nas nossas mentes, que não haja na nossa vida, nenhuma estrutura que se levante contra o conhecimento de Deus, Pai. Eu peço para que a Tua palavra e para que a vida da comunhão possam desconstruir todas as fortalezas emocionais, Pai, como amarguras, ressentimentos, falta de perdão, porque isso são fortalezas emocionais que se levantam contra o conhecimento de Deus, que é graça. Porque se nós não perdoarmos, tampouco o nosso Pai que está nos céus nos perdoará. Isso se torna uma fortaleza. Eu nego o perdão, logo eu me separo de pessoas. E isso já prova uma fortaleza contra o conhecimento de Deus. Por isso, Pai, venha com Teu amor e quebra fortalezas emocionais, fortalezas psíquicas. Cura-nos com a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos penetra, a Sua palavra separa o que é alma e espírito, a Sua palavra vem trazer luz sobre as intenções mais profundas do nosso coração. Ministra-nos com a Tua palavra e que a Tua palavra possa nos levar à Tua mesa,
ao lugar de comunhão, ao lugar de partir do pão, ao lugar de compreendermos juntos as dimensões do seu amor, a plenitude de Deus, conhecer o poder de Deus que opera em nós, expressar uma glória, Pai, através da vida da igreja. É isso que nós queremos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Quebra fortalezas intelectuais de falsa sabedoria teológica, filosófica. Pai, quebra essas fortalezas, porque isso gera orgulho, Pai. Pai, eu peço para que o Senhor quebra esse sentimento dos falsos reformadores desse tempo. Homens que, em nome da teologia, ao invés de estarem restaurando a igreja, estão usando os mecanismos para depreciar a igreja, para fazer vandalismo, Pai, para não cooperar com um processo de amor sacrificial, de entrega, para edificar, para restaurar, para somar, para agregar. Pai, é esse tipo de sentimento, de atitude que nós esperamos que o Senhor desperte no meio da Tua igreja, Senhor. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos de todo o espírito de depreciação, de vandalismo. Guarda-nos disso. Não é a hora de falarmos mal daquilo que não funciona, é a hora de nos doarmos com amor para fazer algo funcionar, Senhor. Para fazer com que venhamos nos tornar, Senhor. Não é hora de lamentar e falar mal do que não somos. É hora de nos dedicar e trabalhar por aquilo que foi dito e que nós podemos nos tornar, Pai. É isso que nós queremos, que o Senhor gere esse tipo de atitude no meio da Tua igreja, Senhor. De comprometimento, um conhecer que compromete, porque é amor, e o amor compromete tudo, Senhor. Quebra, Pai, que não haja nenhuma fortaleza que se levante contra o conhecimento de Deus, que esse lugar saiba usar essas armas espirituais, que é a palavra e a comunhão, revelação e pacto, verdade e amor, são os pilares que vão sustentar a igreja nos últimos dias, Pai. Obrigado por isso, obrigado por esse tempo, Pai, que o Senhor continue expandindo a palavra, o chamado, a vocação, a missão que você trouxe sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Amém, amados? Graças a Deus.